Olá, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Neuza. Vamos iniciar? Convite, Neuza. Boa noite, Lília, Rosilene, Valderez. A minha voz está dando para ouvir bem? Está sim. Tá beleza. Ah, então tá bom. Ajustando aqui. Eu acho que tinha que ajustar aqui também. Eu ajustei para o Zoom, mas É, tá bom. Não tá cortando, não, né? não, só não está centralizado, mas está um pouco mais para a esquerda. Isto. Tá ótimo. Centralizou? Centralizou. Tá bom, então. Então, o pessoal está entrando aí, a Dávila, e essa outra que eu não sei quem que é. A Vanduza entrou também, boa noite. E Vanusa, Mandona. Tida Barcelos. Sim, beijo. Esse sorvetinho, acho que é a Renata lá que tá morava aqui, mora fora agora em Luz. Luz, acho que é Luz. Não, não é Luz, não, desculpa, é Moema. Boa noite, Renata. Renata, é Renata Jecaiaba. Então vamos iniciar? Vamos, você faz a oração e eu abro o livro, tá Tudo bom? bem. Então vamos. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por mais este momento, mais essa oportunidade, mais uma live, né, que nós estamos fazendo, unindo os corações de tantos amigos que estão distantes agora, mas no fundo do coração estamos perto uns dos outros, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos abençoe e que nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma prece bem Então, compressa, né? o livro que eu abri é o Pão Nosso, Certo. ditado pelo Espírito Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico. Vamos ver a leitura que saiu. Levantando mãos santas. Qual que é a leitura? É o número dela? Qual? 84, 84? isso, do livro Pão Nosso. Vou abrir ela aqui também. Pode começar. Pronto? Você está me ouvindo bem? Estou. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Isso está em Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Timóteo 1, capítulo 2, versículo 8. Vou ler de novo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, vamos ver o que o Emmanuel diz desse versículo, né? E a gente vai tirando as nossas conclusões aqui. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação a atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Então, vamos ver o que ele vai adiantando sobre isso, né? Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere levar a efeito em determinados círculos religiosos onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. Então, ele já começa a falar do ato de unir as mãos em prece, né? Sim. Como
se Paulo estivesse nos convidando apenas a levantar as mãos postas. Mas não é apenas isso. Ele menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Esse levantar mãos santas, eu queria fazer um adendo aqui, porque tem no livro Caminho e Vida, tem uma lição que fala que Deus, tem um versículo dos Atos lá, que fala que Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. E o versículo fala o seguinte, duas coisas. Primeiro, que não fala que Paulo operava maravilhas, mas que Deus operava maravilhas através das mãos dele. Então, quem é o doador de todas as bênçãos é Deus. Só que ele fala que para o serviço a Deus se requer mãos limpas. E que ninguém imagina o sacrifício que foi para Paulo limpar as mãos. Porque as mãos de Paulo, no início, eram mãos sujas de sangue, de ódio, de vingança, né? Sim. E Deus só pôde operar maravilhas pelas mãos dele depois que ele limpou as mãos. Como que isso acontece? Pela prática edificante da oração, sim, mas pelo serviço a Deus, né? Porque as mãos sempre vão significar ação e trabalho. Então, toda vez que no Evangelho fala das mãos, sempre está falando de alguma forma como que a gente age no mundo. Por isso que nesse versículo, Paulo fala não está falando de artificialismo, de unir as mãos, não se justificam irritações e disputas visíveis. Porque, na verdade, é muito comum nos templos religiosos haverem disputas, né? Vários tipos de disputas. E como aqui ele está falando de mãos santas, as mãos só se santificam no trabalho no bem. Sim. Não é? Sim. A ação no bem, as atitudes no bem, todo tipo de trabalho no bem. Então, ele reporta-se aqui ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna, quer dizer, para nós mesmos, para a nossa própria vida, a gente está sempre usando as mãos. É difícil alguém imaginar trabalho sem mãos, né? O escritor escreve com as mãos, digita com as mãos, a cozinheira cozinha com as mãos, o pintor pinta com as mãos, o dentista trabalha com as mãos. Então, assim, as mãos, elas são o nosso órgão máximo, que representa atitude. Você vê que com as mãos, todo tipo de trabalho pode ser feito com as mãos, e quem dirige as mãos é o nosso pensamento e o nosso sentimento, como foi falado no estudo de ontem, né? As mãos também podem acariciar. As mãos estão conectadas diretamente com o sentimento, porque com o sentimento de amor nós acariciamos um neném, uma criança, uma pessoa amada. Com o sentimento de ira, com as mãos, nós agredimos. Sim. Né? Com o sentimento de amor, com as mãos, eu posso doar alguma coisa. Então, as mãos simbolizam não só a nossa ação no trabalho do dia a dia, mas toda a nossa atitude perante a vida. Uma atitude de socorro, uma atitude de amparo, uma atitude de simpatia, a gente acaba se expressando pelas mãos. É por isso que, quando fala de mãos santas, está falando de santificar as atitudes. E não exatamente as mãos, né? Porque a mão não faz o que ela quer, a mão faz o que a gente quer que ela faça. Sim. Né? Por exemplo, uma mãe que está cozinhando com amor,
ela pode, além dos temperos, ela pode colocar toda a afetividade dela naquilo que ela está fazendo com as mãos, né? Então, o sentimento, ele está conectado com a nossa atividade, com o que as mãos são capazes de executar no mundo. Alguém tem alguma questão até agora? Não, ninguém colocou nada, não. Não. Então, ele fala assim, lendo-lhe o conselho de Paulo, né? É razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa de outorno. De qualquer forma, estando vivos, nós vamos estar agindo de uma forma ou de outra. Na maioria das vezes, a gente age no interesse pessoal nas horas que se sucedem ao longo do dia, para sustentar a nossa família, para sustentar a nossa vida, para pagar boleto, enfim, né? A tarefa individualista, aquilo que eu tenho que fazer para me sustentar. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Não há nada de errado nós usarmos as nossas mãos apenas no trabalho de sustentação. Mas é só isso, né? Não. Quantas vezes um abraço, não agora, né? Que agora ninguém pode abraçar ninguém. Quantas vezes um abraço diz mais do que 1000 palavras? Às vezes a pessoa está inconsolável, não há palavra, não há nada o que se fazer. Você toca na mão da pessoa ou você abraça a pessoa e aquilo é tudo. Aquilo não precisa de mais. Então, ele fala que a finalidade com que a gente age no dia a dia e o conteúdo daquilo que a gente faz é mais importante do que uma atitude artificial de unir as mãos. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Agora vamos voltar lá no versículo, né? Porque ele fala: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Isso é transformar a vida em oração, né? Transformar a vida num serviço a Deus. Levantando mãos santas. Quer dizer, que nossas atitudes todas sejam atitudes sagradas, indiferente do que a gente está fazendo. Sem ira nem contenda. E aí volto no último versículo, que o Emmanuel pede para a gente aplicar o raciocínio a nós próprios e reparar se aquilo que a gente faz, aqui, ó, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. E aí, as cartas que Paulo escrevia, normalmente ele escrevia para as igrejas, né? Que tinham sido fundadas. Então, me parece que esse versículo é um convite para todas as pessoas, mas principalmente para as pessoas que executam trabalhos em grupo nas igrejas. No nosso caso, na casa espírita. E que é para a gente reparar se naquilo que a gente faz, no trabalho que a gente faz, qualquer que seja ele, dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, se esse trabalho vem com cólera destrutiva e se ele vem com demanda inútil. Porque qualquer que seja o trabalho que nós estejamos fazendo, inclusive esse aqui, de estudo, se tiver cólera destrutiva,
Se tiver demandas inúteis, brigas, discussões, a gente pode estar levantando as mãos para fazer qualquer coisa, mas elas não estão santificadas. Porque se a mão é a expressão do sentimento, se a atitude é a expressão do sentimento, qualquer atitude que estejamos fazendo em grupo, nas igrejas, na casa espírita, a partir do momento que nós estivermos fazendo aquilo com raiva, com contenda, com cólera, com ira, nesse momento, mesmo que seja uma atitude benevolente, a atitude não é santificada mais, né? E aí a gente tem que voltar ao trabalho que Paulo recomenda, que está lá no caminho de luz, que Emmanuel comenta, de limpar as mãos, né? Então, todo o trabalho que nós formos fazer, vamos levar uma cesta básica? Ótimo. Estou brigada com alguém? Opa, está na hora de limpar as minhas mãos, né? Com álcool gel, lavar as mãos, lavar o coração, lavar o sentimento. Porque a partir do momento que nós estivermos fazendo os nossos trabalhos voluntários com ira ou com contenda, aquilo não é santificado mais. E o objetivo de nós trabalharmos juntos em equipe, ele vai muito além daquilo que nós fazemos para o outro. Porque é uma oportunidade única para que nós possamos aprender a trabalhar em grupo. Né? No texto de ontem mesmo falou, e a gente sempre ouve falando assim, legiões angélicas, que dá a entender que os seres angélicos se agrupam por afinidade. Trabalha-se em grupo. Jesus também fala numa parte do Evangelho que se ele quisesse, legiões de anjos viriam. Quer dizer, ele não fala que um anjo viria de cada vez, ou que um anjo não simpatiza com o outro, mas que legiões viriam. Então, um dos propósitos dessa leitura, de santificar as nossas mãos, quer dizer, santificar o nosso sentimento durante qualquer trabalho que a gente esteja fazendo, é que a gente aprenda, pelo sentimento, a fazer o trabalho em grupo, para que futuramente a gente esteja apto para ingressar nessas equipes espirituais de socorro, né? Mas antes que a gente seja apto a entrar num grupo desses, nós vamos ter que santificar as mãos, o sentimento, e limpar as mãos, né? E naquilo que for difícil demais para cada um de nós, buscar na leitura, no entendimento, na sabedoria, o que é que eu preciso fazer por mim para que eu possa estar com as mãos aptas a estar em consonância com o sentimento verdadeiro, para estar em consonância com a obra que a gente se propõe a fazer. Estou aberta aí se alguém tiver alguma pergunta. Não tem pergunta não. Eu tenho uma coisinha que eu lembrei quando você foi falando. Você falou do trabalho em grupo. A gente vai ver nas obras do André Luiz, na Vida no Mundo Espiritual, que você até comentou ontem do livro, né? Que todos os trabalhos lá eram realizados em grupo. Nunca tinha um trabalho que um espírito sozinho ia lá em resgate a alguém ou buscar alguém. Sempre era em grupo. Então, não tem essa questão de trabalhar sozinho, né? E a gente vê também, aí você falou da questão de Jesus também. Jesus também trabalhou em grupo. Ele podia estar curando todo mundo sozinho, mas ele levou os apóstolos para ensinar eles, né? Primeiro o objetivo era para ensiná-los e trazer essa proposta, né? Mas também para dar esse exemplo, né? Que tinha que trabalhar em grupo. Tanto que ele recomendou eles sempre ficarem juntos, né? Nunca andarem sozinhos. No mínimo de dois em dois sair e pregar, né, o evangelho. E a gente vê assim, enquanto a gente não estiver preparado para fazer esse trabalho em grupo, estar junto com outras pessoas, não aceitar às vezes a opinião contrária, a gente não vai dar conta de fazer um bom trabalho sozinho. Essa observação sua, ela é interessante porque
tem duas coisas que acontecem no plano espiritual. Uma, que por melhor que a pessoa seja, por mais benevolente que ela seja, ela nunca vai sozinha. E não tem nenhuma atitude intempestiva. Às vezes a gente tem alguma atitude intempestiva, né? A gente é movido de uma compaixão, de um sentimento. Nossa, eu tenho que fazer isso agora. No trabalho do plano espiritual, pelo que a gente vê na aula de André Luiz, tudo é planejado antes, tudo é ponderado antes, e todo trabalho tem aquele que lidera. Agora, nós temos muitas dificuldades com líderes, né? Porque Sim, nós temos muita dificuldade de obedecer. Agora, aquele que lidera é o grande responsável. O que lidera é o servo, né? É o líder servidor. Quem lidera qualquer equipe é aquele que mais serve. Então, assim, se isso não funciona bem na Terra, no plano espiritual, esse filtro é perfeito. E aprender a servir, aprender a ser obediente, é a questão fundamental para limpar a alma. Porque tem espírito mais obediente do que o Cristo, que dizia que a minha comida é fazer a vontade de meu Pai, a minha bebida é cumprir a vontade de meu Pai. Quer dizer, Jesus se alimenta de obediência, né? Então, seres desobedientes como nós, temos muita dificuldade com isso. E talvez a obediência, não a uma pessoa, mas a obediência ao dever, deveria ser aquilo que norteasse a nossa encarnação, para que a gente esteja apto mesmo a fazer parte de grupos que nos elevem, né? Grupo que nos puxem para cima. Porque grupo que nos puxa para baixo, o tem mundo muito. está cheio. Não precisa de fazer esforço nenhum, né? Então, eu só vou ler o versículo uma última vez. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar, né? Eu só queria tomar uma coisinha que fala aqui no início, no versículo, fala da questão da oração, né? A gente lembrar também que oração não é só oração falada, né? Só ficar pronunciando frases ou mantras. A oração também é estar em concentração, estar pensando bem, estar desejando bem para outra pessoa. E eu não lembro mais exatamente qual livro que é do André Luiz também, dessa obra que eu falei do A Vida do Mundo Espiritual, um dos últimos deles, que fala que meditação é oração. É. E aí A eu achei isso super meditação, interessante. por que a meditação é oração? Porque na meditação a gente vai se desligando das influências externas, tanto dos sentidos, né, da visão, do paladar, do olfato, da audição, e vai levando a consciência cada vez mais para dentro. Vai ficando cada vez mais introspectivo e com foco. Isso vai gerando, isso vai diminuindo um pouco do nosso barulho mental, daquela confusão mental que a gente vive no dia a dia. Então, quanto mais a gente mantém o foco e volta para dentro, mais é possível a gente entrar em comunhão com a nossa própria essência. E é aí que reside o que nós chamamos de o sagrado, né? A chama divina. Então, a meditação é uma forma de oração. Agora, o afeto também é uma forma de oração. Ou o serviço desinteressado também é uma forma de oração. A Madre Teresa de Calcutá falava que mãos que ajudam são mais sagradas do que lábios que oram, né? Sim. Mas as mãos que ajudam e os lábios que oram, se estiverem manchados por ira ou por contenda, elas não vão fazer um bom trabalho, mesmo que sacie a fome de quem recebeu o pão, né? Então, esse convite, se Paulo de Tarso escreveu para Timóteo, que era o discípulo mais novo que ele tinha, né? Falando isso, que era para a igreja que Timóteo estava, para ele levar essa orientação para a igreja, é porque é muito importante na nossa oração, no nosso trabalho, no nosso serviço, a gente não alimentar a ira nem as contendas, ok? Essencial, né?
Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém mandou nada não, mas tá bom. É, só a questão da meditação, não sei se você viu, mas o Haroldo Dutra Dias, né, grande palestrante espírita, está divulgando muito essa questão da meditação. É, tem vários vídeos falando sobre meditação e eu achei muito interessante um dos vídeos que tem no YouTube dele falando sobre meditação. Eu já tinha ouvido várias outras formas de falar de meditação e a dele eu achei muito interessante, muito, muito boa. Eu vi o vídeo dele, eu até entrei no. Eu comprei o e-book quando ele lançou, e eu fiquei pensando, eu não sei quando que ele começou a se interessar por meditação, porque o trabalho dele era muito focado antes no Evangelho e nas obras de Emmanuel, né? Hum, Depois que ele fez o trabalho com o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, a maioria dos temas abordados naquele livro são temas que são muito abordados na meditação, na concentração, tanto do yoga quanto do budismo. E não sei se ele já estava praticando meditação antes ou se ele começou a praticar meditação daí, mas eu vi que houve uma. Não é uma mudança de foco, ele agregou mais alguma coisa nos ensinos dele, né? Por quê? Porque com essa agitação que a gente fica no dia a dia, fica difícil até se concentrar para fazer uma oração. E sim, oração é uma força, né? Uma força muito poderosa. A oração nos aproxima de Deus de uma forma que é um treino de telepatia. É comunicação sem palavras, comunicação sem escrever. É uma comunicação direta de sentimento da gente com a parte mais sagrada de nós mesmos. Então, meditação e oração muitas vezes não é exatamente a mesma coisa, mas uma coisa pode levar à outra, né? Eu comentei que semana passada do filme de Santa Teresa de Ávila, ela começava com orações. Tem uma cena do filme que ela começa a cantar e ela vai cantando e ela vai ser envolvida naquele amor profundo que ela tem por Deus. Ela vai sendo envolvida naquilo, naquele momento, ela tem a visão do anjo. Ela tem a visão que trespassa, né, que eles chamam de transverberação. Ela sente aquele trespassar no próprio coração dela, aquela visão maravilhosa, ela sente dor física. E mas é uma oração tão concentrada pelo sentimento, tão concentrada que é de uma oração, música, meditação, tudo junto numa coisa só. Na verdade, quanto mais a gente se aproxima de Deus pelo sentimento, mais isso vai ficando profundo em nós, né? E quando você citou o Haroldo Dutra Dias, ele cita muito a questão do nosso relacionamento com Deus, a palavra fidelidade, ser como um relacionamento entre o noivo e a noiva, né, o marido e a esposa, no qual ele cita que o marido é Deus e a humanidade seria a esposa. Então ele fala desse sentimento íntimo afetivo, né? Então, assim, quanto mais nós estamos concentrados em afetividade, e aí entra a questão, né? Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo? Como é que eu vou sim. amar a Deus que eu não vejo, se eu oro com ira e com contenda, como diz esse versículo? É, grande Então, questão. a ira e a contenda com qualquer pessoa, ela é um obstáculo direto entre mim e Deus, né? E aí, vamos tratar de levantar mãos santas, como diz Paulo a Timóteo, Vamos santificar nossas mãos. santificar as nossas mãos, o nosso coração, as nossas atitudes. Então é isso, eu não tenho mais nenhum comentário para fazer desse versículo. Quem quiser ler depois, então, está em Timóteo 1, capítulo 2, versículo 8. Eu até mandei o texto lá no grupo Irmãos Espíritas. Ah, você mandou? Mandei. Ótimo. Ó.
Nós vamos terminar com uma oração, Sim. tá? E eu coloquei um copinho de água aqui para fluidificar, Eu também para coloquei. pedir a espiritualidade para abençoar essa água. Né? Toda quarta-feira a gente começa aqui às 8 horas, até a gente poder fazer isso presencialmente, né? Que a gente deveria estar nesse trabalho toda quarta. E quem quiser, então, nos acompanhar, nos acompanhe nas quartas, 8 horas da noite. Então, vamos fechar os nossos olhos. Buscando no centro do peito a comunhão com essa chama divina. Buscando a presença maternal de Deus em nosso sentimento. Amado Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a cada dia, a cada respiração. Estamos aqui reunidos em Teu nome e agradecemos, Senhor, acima de tudo, a oportunidade de estarmos aqui para estudarmos os fundamentos, código de leis universais que Jesus, por amor e misericórdia, nos trouxe. Louvado seja nosso Senhor Jesus, que possamos, ao longo de mais essa semana, nos integrar com as forças benéficas do cosmos e buscar em nós as curas para as nossas almas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, Ilza. Obrigado, pessoal. Espero a gente estar aqui novamente na próxima semana. Um abraço a todos. Um abraço.